Olá, amiguinhos e amiguinhas! Estou aqui para mais um vídeo neste meu canal, dessa vez para falar de The Idol, a série que acabou recentemente na HBO, e a gente precisa falar um pouco mais sobre essa série, até para entender onde foi que ela errou. Será que ela errou mesmo? Vamos falar daqui a pouco. Mas antes, eu queria convidar vocês a assinarem esse canal. Assine este canal, compartilhe todos os vídeos com seus amigos, com seus familiares e com todo mundo mais, para que a gente cresça cada vez mais essa comunidade aqui do canal Rodrigo James. Compartilhe, curta e comente aqui embaixo também o que você achou desse vídeo, o que você achou da série The Idol e de todas as outras. E também eu queria te convidar para assinar a minha newsletter, a Mala, que é uma newsletter que eu faço sobre cultura pop e entretenimento, que sai todas as sextas-feiras nos e-mails das pessoas cadastradas, e a Mala tem também uma versão paga, uma versão para apoiadores que recebem matérias, textos, pensatas, algumas coisas exclusivas feitas por este que vos fala e às vezes com algumas colaborações em texto, em vídeo, em áudio, o formato vai variando. Então é isso, malanewsletter.substack.com, o endereço está aqui embaixo. Primeira vez que eu ouvi falar de The Idol, deve ter sido no ano passado, quando surgiram as notícias de que o The Weeknd, aquele cantor, compositor, alcunha do Abel Tesfaye, não sei se a pronúncia é assim, canadense, que é um dos maiores artistas pop do mundo, e o Abel, agora The Weeknd, na verdade ele vai deixar a alcunha The Weeknd de lado, porque ele disse que esse personagem já chegou ao seu fim, e o Abel se reuniu ao Reza Fahim, que trabalha junto com ele em várias coisas, e ao Sam Levinson, que é o criador da série Euforia, um grande sucesso da HBO e uma das minhas séries prediletas da HBO. As notícias diziam que essa série concebida pelo The Weeknd, junto a esses outros dois, seria uma série que falaria sobre o mundo pop, o mundo das estrelas pop, o mundo da música pop nos dias de hoje, e seria uma espécie de sátira a esse mundo pop que a gente vê. E aí o tempo foi passando e a gente viu que realmente The Idol havia chegado até as vias de fato, que seriam as vias de fato, filmar, e começaram as filmagens com a Lily Rose Depp, sim, filha do Johnny Depp, com a Vanessa Paradis, uma cantora que, se você não se lembra, procure aí no Google. A Lily Rose Depp seria a protagonista dessa série, e o The Weeknd também faria um papel principal, que seria um papel de destaque, que seria, de certa forma, o primeiro papel grande de destaque dele em uma produção de Hollywood. O The Weeknd já havia feito um pequeno papel naquele filme Uncut Gems, da Netflix, mas assim, era uma aparição. Agora sim, seria o primeiro papel dele. E sobre que seria essa série? A história de uma cantora, vivida pela Lily Rose Depp, que se apaixona e acaba tendo uma relação com um empresário, um cara meio estranho ali dos bastidores não. Um cara meio estranho ali que fica circulando a indústria da música, dono de uma boate, na verdade, que não só os dois começam a ter uma relação amorosa, mas uma relação muito abusiva. E esse é o mote. Isso é a versão que a gente viu. Eu não sei se a versão anterior, né, que foi concebida lá atrás, tinha essa história da relação abusiva. Porque o que aconteceu na sequência? E eu estou fazendo todo esse parênteses que é importante para a gente entender o que aconteceu com o The Idol. A história lá atrás, a gente sabe que nos bastidores a coisa foi muito conturbada. Primeiro surgiu uma matéria na Rolling Stone americana, dizendo, com várias fontes, que eles não citam nomes, ali dos bastidores da produção, dizendo que a série tinha um ambiente tóxico e que seria uma série meio soft porn, né? E 13 pessoas, incluindo aí pessoas da produção e do elenco da série, afirmaram isso, que o ambiente era horrível e coisas do tipo. O The Weeknd retrucou, dizendo que não era nada disso, e até postou
no Twitter, nas redes sociais dele, uma cena da série, até então não lançada, e que mostrava ele e a menina, né, a Lily Rose Depp, a personagem, discutindo com uma outra pessoa e falando sobre a Rolling Stone. Eles haviam filmado essa cena. Já vai um spoiler, essa cena nunca apareceu, essa cena não está na série, ela só, sei lá, foi cortada na versão final. Enfim, essa foi a primeira reação de The Weeknd. Na sequência, a gente teve, ou até acho que foi antes, enfim, mas um outro fato importante, a saída da diretora da série, a Amy Seimetz. A Amy Seimetz saiu com aquela velha desculpa de divergências criativas e tal. E o Sam Levinson assumiu a série. Sam Levinson, o criador da série, que havia entregado a direção da série para Amy Seimetz, e ele assumiu a série e dirigiu e refez grande parte da série. O que aconteceu? O orçamento foi lá em cima. Então, grande parte da série teve que ser refeita. Por quê? Porque o The Weeknd não concordava. Isso é o que a gente lê, tá, gente? Não concordava com a versão da Amy Seimetz. A versão da Amy Seimetz era uma coisa mais feminista, né, puxada para o lado da personagem feminina, né, da Lily Rose Depp, que é a personagem Jocelyn, né, essa estrela do pop. Ele não concordava e ele acabou transformando, junto ao Sam Levinson, a série, mudando essa visão e dando um caráter mais de abuso, de machista, né? Mudando completamente e colocando a sua visão, a visão do homem, né? A Amy Seimetz tinha uma visão completamente da história. Se era uma sátira a esse mundo pop, no final das contas, The Idol, e aí a gente já entrando no que aconteceu, né, no que é a série, The Idol teve um resultado completamente diferente. É muito engraçado como que uma série que prometia ser uma sátira ao mundo pop foi uma sátira ao inverso, porque o que a gente viu ali foi um retrato do mundo pop e a gente lendo e ouvindo falar, né, de tudo que o The Weeknd colocou. Na verdade, foi um retrato do mundo pop dele, The Weeknd, né? Onde ele vive, o mundo que ele vive, as pessoas que o circulam. Não é à toa, por exemplo, aquele produtor que aparece na série, quem assistiu, fazendo as músicas, né? Que o personagem do The Weeknd, o Tedros, chama para produzir as músicas da Jocelyn, é o Mike Dean. Ele é um produtor na vida real e ele trabalha com o The Weeknd e vários dos outros artistas. Aquela trupe que o personagem do Tedros leva para dentro da casa, dentro da vida da Jocelyn, acaba sendo... É uma trupe de cantores. A gente tem aí o Troye Sivan, por exemplo, que é um cantor que tem aí um certo destaque no mundo pop dos dias de hoje. Então são cantores, são artistas reais que estão ali interpretando personagens, alguns interpretando até eles mesmos e por aí vai. Eles realmente cantam. A parte musical da série funciona. Talvez seja a única coisa que funciona nessa série. Então, quando a série começou, logo no primeiro episódio, a gente teve uma cena muito brutal, né? O primeiro ou o segundo episódio, agora eu já tô confundindo, porque não importa. Esqueci de falar que isso aqui vai ter spoiler. Então, é óbvio, se você não assistiu a série, não assista. Porque eu tô aqui pra falar pra você não assistir a essa série, ok? De qualquer forma, fica avisado que vai ter spoiler. Então a gente viu logo no início, logo que eles se encontram ali numa coisa meio armada por ele, pelo Tedros, para levar a Jocelyn até dentro da sua boate, a gente viu, logo que a relação entre os dois é consumada, a gente viu que era uma relação muito mais do que uma relação de amor. Era uma relação abusiva, e não tem outro termo, né? E ele começa a utilizar desse poder que ele influi, que ele tem sobre ela, para conquistar, para conseguir entrar naquele mundo, na vida dela, e de certa forma vampirizar a Jocelyn, que vinha de um momento ruim na vida, havia perdido a mãe, entrou em depressão, e esse é o momento que seria a volta dela, enfim, ele começa a vampirizar, leva todas aquelas pessoas para dentro da casa da Jocelyn e começa a criar ali um ambiente meio tóxico, meio estranho, meio nebuloso, que ninguém entende muito bem
qual é a relação dos dois. Isso é tudo que a gente pode dizer sobre The Idol. Porque o que acontece, na verdade, é que essa série foi uma série sem pé na cabeça. Se você me perguntar sobre o que é essa série, eu não sei te dizer. Talvez ninguém saiba dizer. Essa sátira ao mundo pop não foi uma sátira. É uma série que mostra os bastidores do mundo pop. Isso aqui. Em meia dúzia ali de diálogos, principalmente entre os empresários, os produtores, a gente vê algumas coisas ali acontecendo e tal. Mostra como é uma grande estrela pop. Também não mostra. Tem pontas soltas que nunca são amarradas da própria vida da Jocelyn. Tem o ex-namorado dela que aparece e é colocado numa situação meio estranha, aquela situação daquela foto e que acaba com a carreira dele. Então também não é isso. É uma série que não fica em momento algum definida sobre o que ela é. Ficou no meio do caminho isso. Esse é o primeiro problema grave. Outra coisa que a gente sabe sobre The Idol é que ela foi concebida para ter 6 episódios. E adivinha? Este episódio aqui, sumiu. Onde está o 6º episódio? Quando ela foi concebida, e se você pegar todas as notícias, mesmo quando ela foi lançada ali atrás, era para ter 6 episódios, e de repente teve 5 episódios. A explicação oficial da HBO, que eu não caio, eu não compro essa explicação, e você também não deveria comprar, é que com a nova visão da série, não foram necessários 6 episódios. A verdade é que o backlash e as críticas negativas em torno da série, eu tô até olhando nesse momento aqui no IMDb, que é um das referências que a gente usa até para saber audiência e tal. É incrível como que essa série tem, deixa eu ver, 5.1 em 10, acho até muito, porque tem vários usuários dando nota 1 para a série. No Rotten Tomatoes, ela tá com nota 1. E é uma coisa, é muito baixo isso. Então todo esse backlash acabou abreviando a série. Para mim tá muito claro que a HBO resolveu podar a série, vamos acabar ela antes. E aí o que aconteceu? O pior de tudo, a série é toda muito mal ajambrada, mas o pior de tudo foi o encerramento. A única coisa que prestou nesse último episódio, o episódio 5, foi a parte musical. Então a gente viu ali um grande showcase da Jocelyn e todos aqueles amigos que vieram trazidos pelo Tedros e vampirizaram aquela história, vampirizaram a vida dela. A gente viu ali um showcase dela e de todas essas pessoas para a trupe dela e o Finkelstein, que é um personagem que foi subaproveitado também, que é como se fosse o cara da Live Nation, responsável pela turnê mundial da artista, que está recolocando ela no mercado. Então essa parte valeu a pena, porque a gente viu ali alguns artistas fazendo música. A Suzanne Son também, que é uma dessas artistas e que está ali colocada nesse contexto também. A gente viu todos eles cantando e interpretando alguma coisa. É a única coisa. Por quê? Do 4º episódio para o 5º episódio, é impressionante como mudou completamente a série. Tá muito claro que ela foi toda reeditada para ter esse encerramento no 5º episódio. E algumas coisas assim mal ajambradas. Então você tem aquela cena dos 3, do empresário dela, da menina, da figura da gravadora, que é uma atriz ótima, que eu adoro, é a Jane Addams, e o Finkelstein, que é o cara da Live Nation. Os 3 ali, enquanto a Jocelyn tá passando som, montando alguma coisa no estádio, que é o SoFi Stadium em Los Angeles, eles estão fazendo um recap. Tipo, o que aconteceu? Meio Scooby-Doo, sabe? Então, desvendando a história, nós fizemos isso com o Tedros, foi legal fazer, foi muito interessante fazer isso, e ele saiu da vida dela e tal. Essa parte se perdeu, Essa parte se perdeu. E do 4º episódio pro 5º episódio, é muito claro que muita coisa foi cortada. Isso sem falar na quantidade de personagens que entraram e saíram. Por exemplo, eu tô olhando aqui, o Daniel Levy,
que no primeiro episódio faz o papel do Benjamin, que eu nem lembro direito qual era o personagem dele, só sei que ele tava ali no primeiro episódio falando algumas coisas e tal, que é um puta de um ator, ele sumiu na série. O próprio personagem do Andrew Finkelstein, que é o cara da Live Nation, ele vai e volta na série sem dizer que veio. O empresário, que é o Hank Azaria, você não entende muito bem se ele tá do lado dela, se ele não tá, né? O que mostra que essa série foi uma grande confusão. Em termos narrativos, uma grande confusão, né? Uma grande confusão, e eu acho que essa grande confusão, ela é pavimentada pelo próprio personagem do The Weeknd, que é o Tedros, né? Primeiro, o The Weeknd não é um ator e ele pode deixar a parte de interpretação de lado. Não precisa querer interpretar nada daqui pra frente, a não ser videoclipes e coisas do tipo. Por quê? Muita gente chamou a interpretação dele de interpretação nula, e eu concordo. Ele não interpretou. Em momento algum tem uma carga dramática, ele consegue nos convencer de alguma coisa. E isso ficou muito... Isso foi elevado à 19ª, sei lá qual potência, nesse último episódio. Esse último episódio, ele tá todo com uma aparência meio estranha, porque ele brigou com a Jocelyn, meio como se tivesse drogado e suando o tempo todo. Do 4º episódio pro 5º episódio, tudo mudou. E isso é talvez os erros mais graves que uma série pode conceber. Tá muito nítido que teve, uma pressa em acabar essa série, 2, uma reedição, né, e que muita coisa foi jogada fora. Né? Imagine que pelo menos um episódio inteiro de 50 minutos, que já estava concebido para ir ao ar, foi jogado fora. Então, esses são apenas alguns problemas. A parte do que é a série, do que virou a série propriamente dita, muita gente já falou que é uma série que no final das contas foi um soft porn, e eu concordo, mas como soft porn, eu recomendo vocês assistirem, sei lá, Sexta Sexy na Band, ou Cine Privé, ou alguma coisa do tipo, que é muito melhor, né? As cenas de soft porn ali me fizeram rir, né? Porque as cenas de soft porn de qualquer filme no Cine Privé da Band são muito mais interessantes e muito mais verdadeiras, e elas são muito falsas, no final das contas, do que qualquer coisa que tá nesse filme, né? Não tem nenhuma cena nesse filme que você assiste e te dá arrepios e, nossa, estou sentindo na pele o que tá acontecendo, que dó da personagem Jocelyn. A gente deveria ter dó dela. A gente deveria ter dó da Jocelyn, mas a gente não consegue. E outra coisa, a mudança de chave da personagem da Jocelyn, do 4º pro 5º episódio, também é uma coisa que eu nunca vi em série nenhuma. Então, de repente, de dominada, ela, de uma hora para outra, a partir de um diálogo no 4º episódio com uma menina, eu nem lembro quem, ela muda completamente, ela assume as rédeas da relação, ela expulsa o Tedros para, no final, virar e falar que não, ele é o amor da minha vida. Me poupem, sabe? Me poupem. Dizendo que essa é uma série que foi feita para chocar. Não é uma série que foi feita para chocar. Eles estão tentando dar uma desculpa para poder justificar a própria existência dessa série. O fato é que, diante de tantos problemas, a HBO, que já cancelou outras séries antes, toda filmada, tem uma série, inclusive, eu não me lembro qual, que é uma série que envolvia cavalos. A série foi toda filmada, chegou a ser editada, mas alguns cavalos morreram durante as filmagens e eles resolveram engavetar essa série. Não lançaram. Essa série deveria ter sido engavetada. Por que ela não foi engavetada? Não sei. Mistérios que a gente nunca vai saber. É uma das piores séries da HBO? Eu acho que sim. É uma das piores séries da história? Pelo menos que eu vi, sim. Tá ali no meu top 10 de piores séries da história. Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui porque nem só de críticas boas, nem só de boas séries vive o panorama geral desse momento que a gente tá passando, em que séries são despejadas a todo momento pra gente, e a gente não dá conta de ver, né? E às vezes eu tô aqui
exatamente para isso, para indicar para você uma série, para falar, olha, isso é legal, uma série ou um filme, enfim, isso é legal, isso não é legal, isso você pode ver, isso você não precisa ver. Eu tô aqui para isso, eu e tantas outras pessoas aqui no YouTube, se você tá vendo na minha newsletter, eu tô falando sobre isso na minha newsletter o tempo todo, mas então, eu tô aqui para isso, para indicar e não indicar e apontar o que você não deve ver e o que você deve ver, porque sim, existem séries, existem filmes que a gente não sabe por que eles existem. E The Idol é provavelmente a pior série do ano, já é. A pior série da HBO, eu acho que tá entrando aí no hall, tá? Uma das piores séries já feitas? Com certeza. Se você vai colocar aí no seu top 5, no seu top 10, aí é com você. Eu tô propenso a colocar no meu top 10, ainda preciso pensar nas outras 9, até para poder formular esse top 10, mas que com certeza uma das piores coisas que eu já vi na TV é isso. Então é isso, esse foi mais um vídeo sobre séries. Eu quero saber a sua opinião. Você assistiu The Idol? Você pretende ou pretendia assistir The Idol e não vai mais depois desse vídeo? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, e conta também o que você achou desse vídeo, desse formato. Você tá gostando? Você tá gostando desse canal? Compartilhe com os amigos, assine o canal, ative as notificações para você ficar por dentro do que eu posto aqui sempre, e claro, assine a newsletter Mala, porque tem sempre boas dicas de séries, boas ou algumas nem tanto, tá? Todas as sextas-feiras e esporadicamente em algumas edições especiais para você diretamente no seu e-mail que está cadastrado, ok? Então é isso, fico por aqui, volto a qualquer momento com mais dicas de séries, de música, de cinema, de cultura pop, de entretenimento e sobre a vida em geral. Um grande abraço e até a próxima.